Novamente, um bom dia a todas e todos. Informamos que, em atendimento ao artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, esta solenidade está sendo gravada e transmitida pelo canal oficial da OAB São Paulo no YouTube. Apresentamos agora o vídeo da nova ferramenta de comunicação da OAB São Paulo, o chatbot, que já está disponível no site oficial da OAB. Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados à sociedade de advocacia, certificado digital e também ser atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Para ampliar os serviços de atendimento e comunicação à advocacia e trazer mais celeridade, a OAB São Paulo desenvolveu um assistente virtual disponível também no WhatsApp. Adicione o número 11 3291 3777 em seus contatos e fale com a seccional paulista através deste número. Repetindo, 11 3291 3777. E esse evento está sendo realizado de forma híbrida. Por isso, é importante frisar que esta sessão está seguindo os protocolos sanitários validados pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, em combate à pandemia de Covid-19. Portanto, para a segurança de todas e todos aqui presentes, bem como os nossos entes queridos, é essencial que respeitemos as normas abaixo. Pedimos, por gentileza, que mantenham-se o tempo todo de máscara, mesmo nos momentos de uso da palavra. Os assentos estão posicionados de acordo com o distanciamento mínimo. E este auditório conta com dispersores de álcool em gel. Por gentileza, sempre que possível, higienizem as mãos. Saudamos novamente a todas e todos com o nosso bom dia. A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de sua Comissão Permanente de Direitos Humanos, tem a honra de recebê-los para a solenidade de outorga do 37º Prêmio de Direitos Humanos Franz de Castro Roosevelt, na segunda milésima, 81ª sessão ordinária do seu Conselho Seccional. Registramos e saudamos as autoridades que compõem a mesa diretora. Doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, CASP. Doutora Margarete Lopes, secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutora Raquel Tamacia Marques, diretora da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, CASP. E doutor Arnóbio Lopes Rocha, vice-presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB São Paulo, que recebem as nossas palmas. De igual modo, registramos as presenças virtuais do doutor Eliseu Soares Lopes, ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, e presencialmente o doutor Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB São Paulo, doutora Raquel Elita Alves Preto, tesoureira da OAB São Paulo, doutor Leandro Caldeira Nava, diretor da CASP, doutora Andréa Regina Gomes, diretora da CASP, e doutor Péter Aparecido de Souza, presidente da subseção de Santana. As demais presenças serão registradas ao longo desta cerimônia. Solicitamos a todas e todos que, em posição de respeito, acompanhem a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, então sei, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela e forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mães de ti, pátria amada, Brasil. Brasil de amor eterno seja símbolo, olar para o teus tempos estrelado, edico verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serve da justiça brava forte, verás no fim do teu uma forja dura, nem terra que te adora contra a morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mães de ti, pátria amada, Brasil. Anunciamos o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, para conduzir a abertura oficial desta solenidade. Desejando bom dia a todas e todos e augurando a proteção do Criador, declaro abertos os trabalhos do 37º Prêmio de Direitos Humanos Franz de Castro, desejando a todos que tenhamos um excelente evento. Doutor Franz de Castro Roswart nasceu em Barra do Piraí em 18 de maio de 1942. Advogado reconhecido por sua postura em defesa dos direitos dos presos e dos direitos humanos. Morreu junto com presos quando se ofereceu para ser trocado por um refém durante uma rebelião na cadeia pública de Jacareí em 1981. A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua Comissão Permanente de Direitos Humanos, sob a chancela do Conselho Seccional, criou em 8 de novembro de 1982 o Prêmio Franz de Castro Roswart, que além de homenagear, tem a proposta de incentivar a luta pela justiça social e pelo respeito aos direitos basilares do cidadão, reconhecendo o trabalho daqueles que lutam pela defesa dos direitos humanos no Brasil. O Brasil mudou nesses 39 anos, fruto de uma construção coletiva de um Estado democrático de direito. E ao longo desse período, a construção dos direitos humanos evoluiu, incluindo em seu alicerce uma interação maior com a liberdade, a ética, a tolerância e a diversidade cultural,
refletindo assim o valor maior da dignidade humana. Sempre na vanguarda em defesa dos direitos humanos, das liberdades democráticas e da cidadania, sem se intimidar nos momentos mais difíceis da história de nosso país, mesmo quando o Estado democrático havia sido usurpado e as liberdades democráticas violentadas, a OAB São Paulo teve atuação determinante na vigília, restauração e preservação desses valores. Neste momento, pedimos às autoridades que compõem a mesa diretora que tomem os primeiros lugares aqui do nosso auditório. Convidamos, então, as nossas autoridades. Pois assim, irão acompanhar a outorga do 37º Prêmio de Direitos Humanos Franz de Castro Roosevelt. A nossa primeira homenageada do Prêmio Franz de Castro, Prêmio de Direitos Humanos, é a senhora Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica bioquímica formada pela Universidade Federal do Ceará, mestre em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres, vítima emblemática da violência doméstica. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a lei que leva o seu nome, a Lei Maria da Penha, importante ferramenta legislativa no combate à violência doméstica e familiar contra mulheres no Brasil. Ela é fundadora do Instituto Maria da Penha, uma ONG sem fins lucrativos que luta contra a violência doméstica contra a mulher. E nesta manhã, por compromissos anteriormente assumidos, não pôde estar conosco, mas enviou um vídeo com as suas considerações. Vamos assistir. Olá, eu sou a Maria da Penha e foi com grande alegria que recebi a notícia que seria homenageada pela Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. É uma grande honra e alegria receber o 37º Prêmio de Direitos Humanos Franz de Castro Roosevelt. Iniciativas como esta me fortalecem a continuar na luta por uma vida mais digna para nossas mulheres. Gostaria de dizer que estamos passando por um momento muito difícil, diferente de tudo do que já vivemos. A pandemia do novo coronavírus trouxe uma realidade diferente para todo mundo e, infelizmente, durante este período, aumentaram os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses comportamentos e reações reforçam que a violência ligada às questões de gênero decorre de um processo histórico e constitui-se dentro de um arcabouço cultural. Sendo assim, as medidas necessárias para uma reversão desse processo devem ser entendidas para além do âmbito jurídico. Por isso, a educação e a capacitação continuada dos operadores do direito são tão importantes e urgentes. Agradeço a presença de todos e todas e lamento não poder estar presente nessa solenidade, mas tenho a certeza de que estarei presente de coração. Um grande abraço a todos e a todas. Este é o troféu de homenagem à senhora Maria da Penha, que não pôde estar presente, mas será enviado a ela em Fortaleza. Agora convidamos para receber a menção honrosa do 37º Prêmio de Direitos Humanos Franz de Castro Roosevelt, a entidade homenageada Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, que atua em defesa da vida e contra a violência do Estado, que atinge a população negra e periférica, articulada por moradores das comunidades, profissionais, ativistas e movimentos sociais. Desde 2017, buscam formas organizadas e sistemáticas de proteção e resistência às violências de direitos praticadas pelo Estado brasileiro, que representam uma violência institucional.
a criminalização, o encarceramento massivo e a morte violenta da população pobre do país, que atinge especialmente quem é jovem, negro e periférico. As referências de concepção das propostas de ação consideram 4 conceitos: juvenicídio, genocídio, trabalho em rede e territorialidade. A rede de proteção e resistência ao genocídio está neste ato representada pela doutora Marisa Pfefferman, psicóloga, pós-doutora em investigação e ciências sociais, Niñez à Juventude, Claxo, pesquisadora do Instituto de Saúde, CSP, e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Ela é articuladora da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. E quem fará a entrega da homenagem será a doutora Ana Amélia Mascarenhas Camargo, juntamente com o doutor Caio Augusto Silva dos Santos e também o doutor Arnóbio Lopes Rocha. Podem se posicionar à frente do palco. Podem retornar aos lugares as nossas autoridades e com a palavra a doutora Marisa Pfefferman. Pode tomar aqui o lugar aqui no púlpito, doutora. Bom dia a todos, a todas, a todes. Falo não por mim e peço licença pela minha emoção, porque, primeiro, por estar junto com o povo Guarani, ou com a Maria da Penha, mas para dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas que não é de agora. A democracia nunca chegou na periferia. Quando em 2017 a gente pensa na perspectiva da rede de proteção, foi porque, na verdade, a gente pensou que a gente vai ter que dar visibilidade a essas violências. Então, desde 2017, a gente tem se construído a partir dos territórios. Simbolicamente, a gente trouxe essa faixa, porque essa faixa percorre cerca de 45 territórios. E se a gente puder pensar em todas... E qual que é o simbolismo disso? Existe sim um genocídio, e o genocídio é de um povo negro, periférico, que vive na quebrada. Eles são... E o que a gente vê? Eu queria dizer que eu sou doutora, mas eu sou doutora em psicologia, né? Por isso que eu brinco, o que eu sou doutora? O medo é o que perpassa cada uma das pessoas do território. O medo impede que as pessoas falem, o medo impede que as pessoas reajam, e se nós não tivermos lá, a única possibilidade que se tem é o silêncio. E eu acho que a apresentação de vocês já foi maravilhosa, mas eu queria trazer um exemplo concreto. Hoje nós atendemos 230 casos. 230 casos de meninos que foram forjados só pelo fato de serem negros. Meninos que foram executados só pelos fatos de serem negros, morarem no território. E a gente não quer dizer de nomes nem de números. A gente atende gente que foi torturada, só que a gente atende muito pouco. A gente atende um milésimo. E como que a gente sabe dos casos? A gente não sabe pela televisão, a gente não sabe pela mídia. A gente sabe porque a gente tem articulador em cada um desses territórios, pessoas que vivem, que estão enredadas. Quando vocês falaram do território e da rede, que são os nossos princípios, é porque é no território, é pisando no barro, que a gente vai se dar conta do que acontece. Então a gente está dizendo... E outra coisa, a questão da rede tem a ver que não sou eu vim representar, mas é cada um de nós. A gente veio aqui com um convite.
Tivemos um convite, nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos grupos de advogados, onde a defensoria não entra. A gente tem grupo de psicólogos, onde não tem nenhum lugar que tenha. E aí, a partir desse momento, a partir do que acontece no território, que a gente pode dar um outro lugar, e não de contar mais histórias, de contar mais números, ou de se indignar pelo WhatsApp do que está acontecendo. Nosso trabalho ele se inicia a partir de uma construção de direitos humanos no território, fazendo formação, construindo direitos, onde a única política pública, infelizmente, que responde a isso é de segurança pública. A gente acredita numa segurança pública popular, onde o medo, onde a confiança possa garantir. E a confiança substitui o medo. O medo impossibilita que as pessoas andem. Nós temos 230 casos, só que nós temos mais de 500 casos que a gente sabe. Só que o medo impede que as pessoas acompanhem. E por quê? Porque, na verdade, eu vou trazer como exemplo uma coisa que aconteceu ontem. Não antes de ontem, não há um ano atrás, nem uma semana. Sexta-feira, o Caio foi executado. O Caio estava fazendo um grau. Essa coisa que menino da quebrada faz o tempo inteiro, e inclusive nos condomínios ricos também se fazem isso. E ele foi executado. Ele foi executado por um policial civil que trabalha na parte administrativa. É isso que aconteceu, à 1h da tarde. Eu não quero trazer com isso uma questão de, como é que se fala? De penalidade. Eu quero trazer de que sociedade que a gente está vivendo e qual a nossa responsabilidade. Nós temos um trabalho dentro, como que a gente fica sabendo? Porque as pessoas estão no território e consideram hoje a rede de proteção, que é importante dizer, é um movimento. E por isso a importância de todos vocês. Na verdade, eu vim aqui, fiz questão de vir para dizer, precisamos de vocês. Ficamos sabendo, fomos no enterro, fomos falar com as pessoas. O choro era determinante. Ele era chamado de pai pelas crianças que viviam lá. Ninguém entendeu o que aconteceu. E os jovens? E aí eu lembro que uma vez as pessoas me perguntaram, mas Maria, vocês trabalham com morto? Não, a nossa preocupação é a vida. São todos os outros meninos e jovens que estavam também no enterro, pensando se eles não podem ser a próxima vítima. O que eles tinham feito, o que eles estavam fazendo. E o que um policial civil que trabalha na administração estava fazendo lá. Então, na verdade, a gente acompanhou o enterro e à tarde iria ter eles chamam de uma motocicleta, né? Um comboio, e nós fomos também. Qual que é, o que a gente escuta lá? Eu vou ter que colocar isso no lugar, viu, doutor Caio? Peço até desculpa, mas é importante que a gente registre isso. Marisa, não tem o que fazer, é tudo corrupto. Nós não temos possibilidade de pensar em alguma coisa, em algum processo, porque os policiais aqui estão todos corruptos. A gente sabe quem que pede. Eu falei, como que a gente pode pensar no registro? A gente não sabe. É importante a gente pensar o que está acontecendo nas quebradas, o quanto que as coisas vão se construindo numa perspectiva de que eles se sentem totalmente incapazes de poder denunciar essa situação. O que será que um policial, que é da parte administrativa, estava fazendo à 1h da tarde num território armado? Então, são coisas que fazem com que a gente questione de que Estado de Direito que a gente está falando. Quando a gente anda no território com a camisetinha da rede, o que a gente escutou? Que bom que vocês estão aqui. Os meninos estão tão revoltados, que eles não sabem o que fazer. Vão matar o policial, vão quebrar ônibus. A sensação de fragilidade é tão grande que quando eles percebem que sim, existe alguém olhando para eles, existe toda uma outra perspectiva. É importante pensar que o conceito de juvenicídio, ele não é só da bala final. O conceito de juvenicídio, ele vem num processo de criminalização desde o início da vida. São várias formas de criminalização, de faltas de direito, que vão culminando
nesse tiro exato do Estado. Nós temos um grupo de 100 familiares de presos, que aí a gente chama da acolher, do Escuta Liberta, e a gente atende gratuitamente. Nós temos um grupo de 40 familiares de meninos executados, que chama Acolher. E nós temos um apoio jurídico. E é isso que eu queria mais um minuto falar, eu sei que o meu tempo já foi esgotado, mas é dizer, o que a gente faz? A gente vai no momento. O que nós estamos... É um momento onde os policiais pegaram todas as câmeras e a gente tenta pensar, antes que eles façam isso, numa investigação defensiva. É buscar justamente trocar o amedrontamento e o medo por uma outra perspectiva. É lá, no território, que a gente sabe cadê as testemunhas, aonde que foi, o que aconteceu, e a gente pode tirar vários meninos. Quando a gente fala da questão do encarceramento em massa, a gente considera que se a gente consegue minimamente retirar os meninos que foram forjados, isso implica em diminuir o encarceramento em massa. A gente considera que o discurso é importante, mas se o discurso não estiver associado com a prática, ele reforça uma banalização, e isso a gente não precisa mais. Nós temos, então, um convite. Por toda a gente, primeiro tem um agradecimento imenso pelo apoio que o Arnaldo e a Ana Amélia tiveram, de apoiar a gente nos momentos que foram importantes, mas a gente faz também um apelo. Venham, é muito legal, é muito bom fazer um trabalho de território, é muito bom poder construir uma outra perspectiva, é sair do lugar, e aí eu vou dizer, e eu falo, fiz questão de vir, a gente podia ter, o movimento é movimento negro, branco, e eu venho falar do lugar de branquitude, eu vim falar do lugar da nossa responsabilidade. Nós não vamos falar do genocídio, não temos um lugar de fala como quem vive. Nós temos um compromisso do privilégio. A Ana Lúcia está aqui, já viveu algumas experiências, eu não sei se a Juliana já chegou. E nós temos várias pessoas nossas que estão apoiando, mas faz muita diferença. O quanto que faz diferença a gente sair um minuto do nosso privilégio e perceber, e ter empatia, e perceber que a gente faz diferença. Volto a dizer, é um agradecimento muito imenso, mas eu quero dizer, hoje a minha preocupação é o como que a gente vai garantir que o Caio não seja esquecido. Como que eu vou dizer para a sociedade, aquela comunidade imensa, gente, dá para confiar, sim, existe Estado de Direito, sim, tem gente do lado de vocês, porque o discurso é, não tem mais jeito, conto com vocês, a luta é imensa, mas eu tenho certeza que juntos a gente vai poder fazer minimamente a diferença numa sociedade tão desigual, tão racista e tão machista. Obrigada, gente. Gratos pelas considerações da doutora Marisa. Convidamos para receber a menção honrosa do 37º Prêmio de Direitos Humanos Franz de Castro Rosvar, a homenageada senhora Sônia Aramirim, liderança indígena da tribo Guarani Jaraguá. A sua trajetória conta sobre as suas origens, Chucuru Cariri, sobre seus pais e a infância em São Paulo, onde se sentia deslocada e percebia o preconceito à sua volta. Ela não esconde o respeito e o agradecimento que tem pelo povo que lhe abrigou, mesmo sendo de outra etnia. A sua história segue pela luta, principalmente pela posse de terra. Impressões em relação à escola indígena, à política, ao cotidiano da tribo, relação com o dinheiro, com a cidade, além de expor as dificuldades enfrentadas. Convidamos para a entrega desta menção honrosa o doutor Luiz Henrique Ferraz, bem como o doutor Caio Augusto Silva dos Santos e o doutor Arnóbio Lopes Rocha. E a homenageada pode vir à frente para receber, então,
esta menção. E bem como o doutor Alexandre Trevisan também fará a entrega da menção honrosa à senhora Sônia. Gratos às nossas autoridades, agora com a palavra a senhora Sônia Aramirim. Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz. Quero agradecer ao Alexandre por ter me proporcionado estar aqui também. Mas esse prêmio não é meu, eu só recebo o troféu. Mas esse prêmio é por toda uma luta que o território de Jaraguá fez, em nome de Jandira Querechu, em nome das mulheres indígenas do Brasil, que estou levando esse troféu para minha casa, mas é de todo o reconhecimento do povo indígena, dos povos Guarani, dos povos Yanomami, os Guajajaras e todos os povos do Brasil. A luta é diária, a luta é constante. Estamos passando por momentos muito difíceis. Está passando para ser votado o marco temporal e isso acaba nos tornando cada vez mais fragilizados. Mas como nós, mulheres indígenas, não desistimos nunca, povos indígenas não desistem, são 521 anos de resistência. Então esse prêmio eu dedico a todos os povos indígenas do Brasil e que a gente possa continuar reflorestando as mentes em busca de uma melhoria para a terra e para a nossa sobrevivência. Então, eu quero agradecer a Gudielete, a todos os povos de luta do Brasil. Até. Obrigada. Anunciamos agora a palavra do doutor Arnóbio Lopes Rocha, vice-presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos e conselheiro seccional da OAB São Paulo. Bom dia a todas e todos e todes. Muito orgulho que eu estou aqui, né? Eu estou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, que estatutariamente é presidida pelo presidente Caio, né? Uma deferência da importância dos direitos humanos, que o próprio presidente da seccional, ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Primeiro, eu acho que a gente tem que dizer que nós estamos representando todo um coletivo que fez o trabalho de direitos humanos, iniciado pela doutora Ana Amélia, que esteve na vice-presidência até o mês passado, e todos os componentes. A Juliana está aqui, a Luzia, o Alexandre, o Luiz Ferraz, que estão aqui nesse grupo, e todos aqueles que foram e nunca tiveram medo de fazer direitos humanos. Fazer direitos humanos nas ruas,
nas comunidades, nós tivemos juntos com lá no Jaraguá, nós tivemos na Quebrada com a Marisa, nós tivemos em todos os ambientes que era possível, onde a gente foi chamado, nós tentamos estar presente. O mundo atravessa uma mudança absurda, especialmente depois da crise de 2008, em que nunca se teve uma produção de riqueza tão grande e um aumento tão grande da miséria. Nós tivemos a expansão desse fosso que já vinha do final do século passado, ele foi aprofundado nesses últimos 10 anos. É a época dos direitos negativos, é a época em que a fome, a miséria, o desemprego, a precarização, as pessoas que hoje vendem a sua força de trabalho através de aplicativos que são explorados sem nenhum tipo de direito. Morrem ao léu, morrem numa quebrada, morrem num acidente. E quando todos os jovens, Marisa, eu nasci no final da década de 60, eu lembro que nos anos 70 dizia que a mortalidade infantil era tão grande, né? E aí o país foi melhorando e os jovens eles passaram a ter o direito de nascer e viver, mas eles começaram a ser mortos na juventude. O Brasil ele avança numa direção e depois exclui por outra, porque não tem espaço, nunca teve reforma suficiente que pudesse trazer a população, a cidadania para a periferia, para os povos indígenas que foram sacrificados durante esses 521 anos. O marco temporal é um verdadeiro massacre para aqueles que são os verdadeiros donos do país. É muito fácil, muitos de nós defendem a propriedade privada das terras, mas a gente não defende o direito secular que eles tiveram aqui bem antes dos portugueses que aqui chegaram. Ou dos negros que foram trazidos para cá nos navios negreiros e foram escravizados durante tantos anos e que até hoje luta pela sua dignidade, luta para que seja reconhecido. E hoje a OAB tem 30% na sua próxima gestão de negros e negras. É uma conquista civilizatória, no momento que você tem de avanço dos direitos negativos. Nessa nossa gestão, nós pegamos um dos maiores tragédias da humanidade, com 5,2 milhões de mortos até agora, da Covid-19. Nós temos 614.239 mortos no Brasil, mais de 22 milhões de infectados. As consequências da Covid, da pandemia, ela se reflete hoje na economia. Quantas e quantas lojas, comércios, pequenas fábricas que estão fechadas, e o que aumenta bastante o desemprego e a miséria no país. A OAB não se omitiu de lutar nessa pandemia. O presidente Caio esteve presente praticamente todos os dias aqui na sede da Ordem, montou o comitê de crise e esteve presente no dia a dia, né? A OAB fez a campanha pela vacinação já, junto com a CNBB, a ABI e a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Naquele janeiro do ano passado, onde não se tinha perspectiva de ter vacina, nós lançamos o chamado nacional, que foi encampado pela OAB Federal, pelo Conselho Federal. Hoje nós temos 74% da população vacinada com as 2 doses e 92% com a primeira dose. É um marco, porque só se conseguiu porque nós temos no país o SUS, que foi tanta tentativa de privatizar os serviços públicos e destruir. E ainda continua. Nós temos uma grande luta pela frente. A OAB não se omitiu de trabalhar quando ela foi e conseguiu convênios para que os vulneráveis, os mais miseráveis, os sem papéis, tivessem a oportunidade de ter retirado as suas carteiras, os seus registros de nascimento, o documento base, para que tivesse acesso ao auxílio emergencial. Por que nós fizemos tudo isso? Porque lá no Estatuto da Ordem, no seu artigo 44, o inciso 1, diz que a finalidade da Ordem é defender a democracia, a justiça e os direitos humanos. E é por isso que nós fazemos isso. É por isso que a gente compreende que a realidade do mundo levou a advocacia a uma extrema precarização. Quantos e quantos advogados e advogadas pediram auxílio emergencial, que muitos aqui consideravam miserável, de R$100, porque eles precisavam, porque faltava a cesta básica, o mais elementar da vida de um advogado ou de qualquer cidadão, que é o direito a comer, é o direito à vida. Então nós cumprimos esse papel.
Nós lançamos na Comissão de Direitos Humanos algumas políticas públicas que a gente espera que as futuras gestões elas não se esqueçam. Nós criamos o balcão de direitos. Nos locais mais atingidos de vulnerabilidade, o balcão está lá presente, atendendo a população mais simples, dizendo quais são os seus direitos. Nós não podemos abandonar política pública. São conquistas civilizatórias dessa gestão que tem que se prolongar para qualquer uma outra, independente de quem venha nos substituir, venha continuar esse trabalho. Nós criamos os observadores institucionais, que lá no começo o presidente Caio disse, um dia a polícia vai nos procurar para ajudar. O presidente Caio, realmente, eles nos procuraram. Nós participamos de 109 intervenções nesses 2 anos e 11 meses. Nós tivemos em bloco de carnaval, nós tivemos em estádio de futebol, mas nós tivemos em todas as manifestações públicas, chamadas, e onde nós fomos chamados. Nós tivemos no território, lá no Pico do Jaraguá, nós tivemos em Paraisópolis, estivemos em Heliópolis, a gente esteve na Praça da Sé, nós estivemos várias vezes na região chamada de Cracolândia, porque nós não temos medo de passar na Praça da Sé. Ali não é faixa de Gaza, ali tem gente, tem vida, as pessoas não são zumbis, as pessoas merecem dignidade. E a dignidade começa quando a gente senta com aquelas pessoas nos seus ambientes. Direitos humanos não se faz só dentro de casa, não se faz só com discurso, se faz na prática, né, Marisa? Não é muito fácil você escrever, mas é muito difícil você estar com as pessoas nos momentos mais difíceis. Eu falo aqui em nome do Guilherme Guedes, que foi assassinado. Eu falo em nome do Lucas Roberto, que foi trucidado. Eu falo em nome do Caio, que faleceu na sexta-feira, né, foi vítima da violência nos territórios. A gente fala de todas as pessoas que não tiveram seus direitos respeitados. Não importa as críticas, o que nós fizemos não será apagado. O trabalho de cada uma e cada uma vai ser sempre lembrado. É isso, gente. Muito obrigado e vamos em frente. Gratos ao doutor Arnóbio pelas considerações. E registramos as ilustres presenças da doutora Paula Fernandes, secretária-geral adjunta da CAASP, doutor Daniel Blickstein, presidente da subseção de Campinas e presidente da OAB-Prev, doutor Benito Cássia Rosalém, presidente da subseção de Leme, doutora Débora Rocha Rodrigues Zola, vice-presidente da subseção de Presidente Prudente. Doutora Estela Simões Freire, presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção de Pindamonhangaba. Estão conosco presencialmente. Virtualmente, o doutor Aislande Queiroga Trigo, secretário-geral da OAB São Paulo. Doutor Rodrigo Faquim de Medeiros, presidente da subseção de José Bonifácio. Acompanhando pelo YouTube, doutor Dimitri Salles, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP. E também a doutora Thais Helena Cabral Kurowski, diretora da CAASP. Recebem as nossas palmas. Anunciamos a palavra do doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, para o encerramento desta solenidade. Quero renovar meu bom dia a todas e todos e destacar do orgulho e da alegria que temos ao fazer referência ao trabalho da Comissão de Direitos Humanos desenvolvido ao longo deste triênio, do triênio 2019-2021. De fato, iniciamos todas as nossas atividades sempre focados na necessidade de cumprimento irrestrito de todos os compromissos atribuídos à Ordem dos Advogados do Brasil, não só em razão das determinações constantes do nosso Estatuto,
mas, acima de tudo, em razão da missão atribuída à advocacia como defensora dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos de cidadania de todas as pessoas. De fato, temos ressaltado desde o início da nossa gestão que é preciso reconhecer que apenas através do reconhecimento da união de todos é possível avançar no combate às inúmeras dificuldades vivenciadas não só no âmbito dos direitos humanos, mas também em todos os aspectos no âmbito da nossa sociedade, que busca, sem dúvida alguma, combater as injustiças. Por isso, desde o início da gestão, nós procuramos, de uma maneira absolutamente séria, clara e objetiva, estarmos ao lado de todas as autoridades integrantes dos poderes constituídos para, juntamente com elas, cumprir os deveres estabelecidos na lei, sem prejuízo, evidentemente, do apontamento dos equívocos e da exigência de que todos os erros cometidos sejam efetivamente punidos. Nós fizemos a opção de ressaltar as qualidades, não sem antes apontar os erros para que os erros fossem corrigidos. Mas, acima de tudo, considerando que apenas a partir do momento em que confiarmos nas instituições e exigirmos das instituições o cumprimento dos seus deveres, é que efetivamente conseguiremos fazer com que haja absoluto respeito aos direitos humanos. Por isto, dita estas palavras e ponderações, quero também parabenizar todos os homenageados nesta oportunidade, agraciados que foram com o Prêmio Franz de Castro e as 2 menções honrosas ocorridas nesta ocasião. Cumprimento a doutora Maria da Penha, a doutora Marisa, senhora Sônia, agradecendo o trabalho que cada uma das amigas representa para os direitos humanos, não só do nosso país, mas de todo o mundo. Cada qual das amigas, no cumprimento dos seus deveres, com absoluta coragem, tem enfrentado inúmeras dificuldades para que haja respeito aos direitos humanos. A premiação desta ocasião, atribuída a cada uma destas grandes mulheres, sem dúvida alguma servirão de faróis para que todos nós nos sintamos estimulados a prosseguir na nossa caminhada de respeito aos direitos humanos, de exigência a todas as autoridades que cumpram os seus deveres, mas de respeito a elas, porque sabemos que, na sua maioria, são cumpridores dos seus deveres e que os equívocos merecem os devidos apontamentos para que sejam efetivamente corrigidos e punidos, na medida da lei, na medida das regras previstas para a nossa convivência social. Quero também, nesta esteira, fazer um cumprimento especial a todos os integrantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, me permitindo fazê-lo nas pessoas dos conselheiros Arnóbio Rocha, Ana Amélia Mascarenhas, Luzia Cantal, Luiz Henrique, estendendo também os cumprimentos ao senhor Alexandre, à doutora Juliana e a todos aqueles que, de maneira abnegada, cumpriram os seus deveres ao longo desta gestão. Não há dúvida que ainda há muito a ser feito no âmbito dos direitos humanos, mas com vontade, força, trabalho e fé em Deus, nós seguiremos sempre adiante cumprindo os nossos deveres. Que Deus continue a proteger a todos
e continue a dar força aos defensores dos direitos humanos. Muito obrigado. E para encerrar essa solenidade, convidamos os integrantes do coral da aldeia Jaraguá, Quaraí de Ecupé, para uma homenagem. Podem subir, por gentileza. Ouviremos agora o coral da aldeia Jaraguá, Quaraí de Ecupé.